e amém. Poder sentar, irmãos. Meus amados, nós estamos ministrando sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E há um momento agora específico onde Jesus conta a terceira parábola. A terceira parábola só para resolver um único problema. Eu gostaria de recapitular com os irmãos aí no capítulo 15, que você mantenha a sua Bíblia aberta, de forma que possamos entender. Eu quero lembrar aos irmãos o princípio que nós utilizamos para nos reunir. Nós entendemos que a edificação da nossa vida é só pela palavra de Deus. Que uma pessoa, ela vive pela palavra de Deus. Portanto, inclusive, você encontra até músicas, músicas que dizem que basta só adorar. Mas não existe adoração sem Bíblia. Não existe. Se alguém adora, é porque teve uma experiência de reconhecer o Senhor. Não é? Muito bonita, inclusive, a música, mas faltou ali uma compreensão. E aí, é claro, nada contra. Se for procurar coisa perfeita, não vai ficar muita gente, Mas é só um comentário para dizer, que nós precisamos da palavra de Deus. E eu tenho dito, a maior ênfase do retiro não é o lazer, não é a comunhão, mas é a palavra. Para os irmãos terem uma ideia, eu estava esse tempo todo sem ter a convicção do que o Senhor Deus estava querendo, a vontade de Deus quanto ao tema que nós vamos abordar no retiro. E somente no dia de hoje Deus começou a falar comigo no meu coração. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, Eu não posso pregar o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho que é, mas é aquilo que flui da presença do Senhor. E aí nós começamos o jejum a semana passada, foi quarta e quinta, essa semana é terça, quarta, termina amanhã. E se você não está participando, ainda dá tempo, você pode fazer amanhã do jeito que Deus tocar o seu coração. E nós cremos, irmãos, lá no retiro será um momento de grande edificação pela palavra do Senhor. Mas eu quero agora ler com você os versículos 1, 2 e 3 do começo do capítulo 15, que diz assim: Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Logo, no decorrer do texto, ele conta, na verdade, duas histórias. É uma parábola só, um objetivo só, mas no final, o efeito dessas parábolas visava uma coisa. Verso 10, veja aí. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração e que aquilo que vamos ouvir entre no profundo da nossa alma e se transforme em novidade de vida em nós, Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então, Jesus estava recebendo os cobradores de impostos e os pecadores para ouvir a sua palavra. Ele estava pregando a palavra de Deus, recebia, se sentava com eles, comia com eles. E o que estava acontecendo ali? Jesus estava pregando a palavra. Ele estava ministrando a palavra de Deus. Os pecadores, como você sabe, eles são aqueles que são considerados não judaizantes, muitas vezes envolvidos com a prostituição, muitas vezes envolvidos com alguma conduta considerada reprovada pelo judaísmo e, é claro, também pela sociedade como um todo. Eram chamados de pecadores. Os cobradores de impostos também eram essas pessoas segregadas no meio do povo de Israel, porque eles eram considerados traidores da nação,
pois haviam se aliado aos romanos para cobrar impostos dos judeus. O povo de Israel, eles tinham um tratamento diferenciado por parte dos romanos. Por exemplo, os romanos, durante um tempo, quiseram impedi-los de ler a lei. Isso não deu certo, resultou em muitos conflitos e muitas mortes. E, mais tarde, Roma permitiu que eles tivessem uma certa liberdade para decidir sua fé, para professar a sua fé, e absolutamente não havia nenhuma interferência. Para os irmãos terem uma ideia, no período de 180 a.C., foi feito um levante em Jerusalém por parte dos romanos, proibindo a leitura da lei. E o que aconteceu? Não ficou um só de judeu em Jerusalém. Por quê? Se eu não posso ler a Escritura, se eu não posso ler a lei aqui, eu vou me retirar. E então é o período que começa a existir o que nós encontramos já nos evangelhos como sinagogas. As sinagogas eram o templo distante do templo. Como assim? O lugar que eles se reuniam para orar, para louvar o Senhor e para ministrar a palavra de Deus. E isso causou muitos problemas para Roma. Então, o único povo que era dominado, mas que tinha certa liberdade para exercer sua própria vontade, era os judeus. Os irmãos terem uma ideia, até o ano 70 depois de Cristo, houveram em Jerusalém pelo menos 40 insurreições, 40 momentos de grande conflito em Jerusalém. E isso era tão forte que, por exemplo, quando o imperador romano queria muito mal a alguém, ele nomeava para ser governador em Jerusalém. Se ele quisesse ver o homem morto ou com muitos problemas, era só nomear para Jerusalém. Então você já imagina que Pilatos não era uma pessoa muito bem vista pelo imperador. Agora, isso não significava que Pilatos era gente ruim, porque o imperador não era fácil, né? Então, poderia ser uma coisa complicada com outra, né? Mas, basicamente, eu quero aqui relatar que em Jerusalém havia esse ambiente onde os religiosos eles tinham uma influência muito forte. E religiosos do quê? Do judaísmo. O judaísmo tinha como objetivo fazer o quê? Fomentar a leitura da lei, a prática da lei na vida diária e, é claro, servindo ao Senhor, circuncidando, se tornando judeu, se tornando do povo de Israel e assim lendo e vivendo conforme a lei. Agora, parece ser muito bonito isso, mas eles viverem conforme a lei não era conforme a lei que foi dada a Moisés. Eles viviam muito mais pela interpretação de duas escolas rabínicas, que a influência desses rabinos tinha sido tão forte, eles já tinham morrido na época de Jesus, mas a influência da escola rabínica era tão forte que criou o judaísmo da forma que ele é. Eu não me canso de explicar isso, eu considero que é muito importante esse assunto para você entender a Bíblia, entender os evangelhos. Para você ter uma ideia, você pode até hoje ler sobre esse pensamento das duas escolas rabínicas que influenciaram o judaísmo. Basta você comprar um livro chamado A Torá, e é escrito em hebraico, ainda que transliterado, na capa, e os comentários da lei são os comentários das duas escolas rabínicas que nós estamos falando, e que deu origem ao judaísmo como ele é. Claro que foi muito mais do que isso, mas a base é isso aí. E esses rabinos, né, pastores, vamos dizer assim, a figura do pastor do judaísmo, o rabino, eles interpretaram que era muito importante que para a santificação, a conduta de santificação do sacerdote fosse utilizada de um modo menor, semelhante, né, pequeno, de forma singela, mas fosse utilizado na vida diária dos judeus, como lavar as mãos e os copos, como lavar os pés, no sentido amplo, né, que era uma prática no templo pelo sumo sacerdote,
e eles transferiram isso para a vida diária. A forma que eles viam o sábado não era a forma de origem da época de Moisés, era uma forma diferente, fruto dessa interpretação. E aí, mais uma vez, eu quero reforçar, por isso que Jesus não submetia aos líderes religiosos como sendo tudo que eles diziam era algo correto. Pelo contrário, Jesus reprovou sua conduta não poucas vezes, né? E aqui, mais uma vez, não tem esse rodeio todo só para dizer isso, mas mais uma vez Jesus está agora pegando na orelha dos líderes religiosos. Eu quero deixar claro para você que toda religião, todo ritual estabelecido, ele pode trazer destruição. Destruição. E com cara de Deus, né? Fala em Deus, professa a palavra, mas está matando as pessoas. Era o que estava acontecendo com os líderes religiosos da época. Como assim? Eles estavam reprovando os cobradores de impostos e os pecadores virem até Jesus ouvi-lo, e Jesus se sentava com eles. O versículo 2, os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam. Aqui vem a murmuração deles. Este recebe pecadores e come com eles. Vamos lembrar aí o que significa comer com eles. Quando um judeu se sentava com alguém, essa pessoa estava dizendo: eu quero andar com você, eu quero estar em aliança com você. E Jesus comia com eles porque fazia parte da proposta do Evangelho. Jesus está se aproximando, pregando, e eles estão dizendo: eu quero ouvir, eu preciso disso, eu sou um pecador, eu quero receber a palavra. Então Jesus se assentava de forma correta com estes homens. Qual era a forma correta? Ele partilhava de uma comunhão onde ele dizia: venham e vejam a respeito da vontade de Deus. Porque no caso de Jesus, e deveria ser com todos nós, né? Venham e vejam. As pessoas que convivem conosco precisam ver o servir a Deus assim na nossa vida. E assim foi o maior exemplo e o principal, o protótipo, né? A pessoa de Jesus. Então, nesse momento, eles estão reprovando, quando, na verdade, era para estar soltando fogos, né? Era para estar feliz da vida. Por quê? Porque os pecadores estão ouvindo a palavra e eles querem Deus em suas vidas. E aí, qual é a grande chamada aqui, né? Me lembro, quando eu era seminarista, nós tínhamos lá preparado já, que de vez em quando aparecia na igreja, alguém mendigo, né, alguém que vinha morando na rua, e a pessoa vinha muitas vezes pela manhã ou no culto à noite mesmo, mas normalmente era mais de manhã, não sei porquê, mas a maioria era de manhã. E eu, seminarista, né, sempre ali, disponível para fazer o que fosse preciso. E eu me lembro que, várias vezes que aconteceu isso, nós normalmente convidávamos a pessoa para vir conosco. E nós tínhamos já uma pessoa que era o barbeiro, alguém que trabalhava como barbeiro, ou até mesmo irmãs que trabalhavam como num salão de beleza, e nós levávamos a pessoa para uma casinha, um local que tinha lá para receber. A pessoa era convidada, pregávamos a palavra, era convidada, se ela quisesse, trocar de roupa, tomar um banho, comer alguma coisa, e o culto rolando lá, estava rolando, né? O culto rolando, e nós estávamos num culto lá, cuidando da pessoa. Irmãos, foram inúmeras vezes que nós vimos pessoas entrarem de um jeito e saírem de outro. E aí, no final, porque o culto lá na igreja de Inhaúma terminava às vezes 1h da tarde, né? Então, começava às 9 da manhã e terminava às vezes 1h da tarde. Então, dava tempo, né? Hoje em dia, termina aqui 11 horas, 11h30, o cabo já está reclamando. Eu digo: vocês não viram nada. Né? Vocês não viram nada. Você imagina o culto terminar 1h, meu amigo. O pastor Alexandre pregava 1h, 1h30. E todo mundo animado, não saía um. Aí, então dava tempo. Mas alguém pode até dizer assim: pastor, o senhor não acha horrível isso, não? Eu digo: meu irmão, a pessoa com um cheiro que não tinha condição alguma
de ela estar entre as pessoas. Nós não podemos garantir a conduta de quem ela vai sentar ao redor. Nós não podemos garantir como ela vai ser tratada. Alguém pode garantir? Não, não podemos. E então a proposta é, nós vamos cuidar da pessoa, e eu me lembro que nessa, a pessoa entrava, quando começávamos, eu me lembro quantas vezes, né, a pessoa ficava possessa, porque na verdade, muitas vezes ali há muitas mazelas, principalmente demônios. E, meus irmãos, a bênção mesmo era ver a pessoa, muitas vezes, reconciliada com Cristo. Pasme você, grande parte das pessoas que moram na rua já estiveram na igreja, viu? Pasme você. Se você tiver dúvida, pode chegar perto de algum e pergunte. De 10, você vai ver a maioria já foi crente. E aí é para você ficar esperto. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida de uma pessoa afastada fica 7 vezes pior. 7 vezes pior. Não é? Em outras palavras. E aí você não deve brincar com a sua vida espiritual. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando porque quem vem à igreja tem que ser bem tratado. E a nossa mensagem fazendo aquilo era dizer, assim o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que criou a sua vida, criou você, deseja que você tenha uma nova vida e você decida então abraçar essa nova vida que Ele tem para você. Eu me lembro do período que nós estávamos ali, eu não me lembro de alguém que não aceitou. Não me lembro. Você imagina? Não me lembro, irmãos. E essa deve ser a tarefa da igreja. E aí eu vou responder uma pergunta que talvez você já teve, né? Por que não tem mendigos na porta de igreja evangélica? Já perguntaram isso? Vocês já se perguntaram? Porque a porta de uma outra igreja, que eu não vou citar o nome, não quero fazer isso, ela fomenta um trabalho onde se dá alguma coisa para o mendigo. Em uma igreja evangélica, convida-se o mendigo a sair daquela vida, porque não é a vida que Deus idealizou para ele. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. O mendigo, ele precisa ser ajudado a sair dessa situação. E então, se ele vier para a igreja, eu acredito, né? Diga, Paulo, não vou lá na igreja não, que vão querer que eu tome banho, troque de roupa, e ainda vou ouvir a palavra. Tudo bem que eu vou comer alguma coisa, né? Mas dependendo se a pessoa quer viver aquela vida. E aí eu digo a você, existe muitos casos de pessoas que ganham muito dinheiro, que ganham mais dinheiro do que muitos trabalhadores. E aí, antes que você fique com pena, eu vou dizer para você que isso é inadequado. Se você jogar aí na internet, você vai ver mendigo que foi curado, né? Foi curado na hora, era aleijado, estava pedindo dinheiro, aí a polícia chegou, no instante descobriu que o elemento estava se fazendo de vítima para ganhar dinheiro das pessoas que tinham boa fé. Então, eu estou citando isso para dizer que os pecadores, eles precisam ser recebidos, a igreja precisa receber bem, precisa receber com a proposta de Jesus, e não algo que a mantenha nesta vida que ela desejou e que ela decidiu abraçar. Nesse momento, Jesus está fazendo esse trabalho. Ele está sentado com pessoas que eram segregadas do meio religioso de Israel, do meio judaizante. E ele conta a primeira parábola. Eu não vou pregar sobre isso, é só para citar o objetivo da parábola do filho pródigo. Jesus conta uma parábola, acompanha aí o versículo 4. Que homem dentre vós, tendo uma ovelha e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Note aí, ele perdeu a ovelha, foi à procura, encontrou, chamou os amigos e festejou, correto? Festejou. Se alegrar aí é dar entendimento de festa. Verso 7. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se
arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, Jesus aqui está dizendo o quê, irmãos? Que a proposta da fé é que o pecador seja salvo. O que ele está dizendo para os religiosos? Isso que vocês não se alegram, vocês estão olhando para a santidade. Como é que é o entendimento deles? Eles entendiam que Jesus, para ser um mestre autêntico, ele não deveria se assentar com eles, não deveria estar com eles, porque isso iria trazer malefício para ele. Espiritualmente, ele seria como uma pessoa que se sujou. Para os irmãos terem uma ideia, o ato da purificação do objeto imundo, de pessoas que eram imundas, na linguagem da lei, né? Por exemplo, uma mulher, quando estava nos seus dias, conforme a Bíblia chama, dias de mulher, né? A Bíblia tem palavras maravilhosas para palavras que talvez as pessoas até se incomodem. Quando uma mulher estava em seus dias, ela ficava 7 dias separada, era considerada, na linguagem da lei, ela ficava 7 dias separada, não podia ter contato com as pessoas livremente, depois fazia uma purificação e então ela podia, por exemplo, ir ao templo. E tantas outras coisas que aconteciam, que a pessoa era considerada sem condições de, por exemplo, ir ao templo adorar. Era considerada imunda. Precisava, primeiro, por exemplo, uma pessoa que quebrava algum desses princípios, ela tinha que ficar o dia todo separada, depois fazia uma purificação com água no final do dia, e então ela podia ir e ter contato com o templo. O texto aqui dá entendimento de que Jesus estava tendo contato com pecadores como na mesma linha daquilo que a lei reprovava, ou seja, que homem santo é esse que está com estas pessoas que são imundas pelo pecado? Aí eu estou falando de uma interpretação que eles tinham, tá, irmãos? Não aplique dessa forma para hoje de jeito nenhum. Eu estou falando da interpretação dos religiosos. Você pode até achar que não tem isso hoje em dia. Sempre conta a história, né? Terminou o culto, tinha um rapaz que entrou aqui de terno. Nada contra o terno, viu, irmãos? Eu uso também. Mas eu sempre conto essa história, né? O rapaz chegou de terno e tal, bonitão, todo bem arrumado. Quando terminou, disse que queria falar comigo. Depois não. Aí ele pegou, tirou uma carteira, irmãos, ele deu a carteirada. Na carteira tinha autoridade eclesiástica, assim, diagonal, bem grandão, vermelho, ó. E a foto do bruto, né? Não pode falar isso, né? Mas a foto do rapaz, né? Estava ali. E aí eu digo, pois não, meu irmão, mas o que é isso? Eu digo, não, porque eu sou... Aí foi dizendo lá o que ele era na igreja dele. Irmãos, podia cair no chão o currículo. Aí eu digo, mas o que lhe dá essa alegria de recebê-lo, né? Aí ele veio, porque ele soube que uma moça que havia caído em pecado na igreja dele, ela estava frequentando aqui, ela já tinha sido excluída do hall de membro lá, e ela estava frequentando aqui, e ele veio para me avisar antes que o pior acontecesse no rebanho, porque ela estava vindo aqui. Aí eu digo, é sério isso? Irmãos, eu me ajeitei na cadeira. Aí eu digo, é hoje, né? Aí eu tive que conversar com ele, bonitinho, deixa para lá, né, a nossa conversa, mas foi mais ou menos uma conversa de Jesus com os fariseus. E eu tive que dizer para ele, eu digo, meu amigo, ela está devendo alguma coisa para você, lá para a sua igreja? Não. Você tem alguma coisa a mais a dizer? Não. Olha, a moça já tinha procurado, já tínhamos conversado, e ela contou a história dela, disse, pastor, eu preciso firmar na fé, eu pequei, eu errei, mas eu quero restaurar a minha vida. Eu digo, você veio do lugar certo. E aí, a moça estava congregando, servindo a Deus, e
aquele rapaz estava considerando que ela era um risco para a igreja que ela fosse. Meus irmãos, essas coisas existem nesse tempo, existem. Quero deixar claro, irmãos, que aqui na igreja, e deveria ser em qualquer igreja, é aberta a todas as pessoas. Todas as pessoas são convidadas a ouvir a palavra de Deus. E se a pessoa tiver a pior conduta no bairro, ainda assim, e mais ainda assim, ela é convidada a vir ouvir a palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia e toque o coração dela, e mostre a ela os seus pecados, e ela se arrependa, e ela se torne um discípulo, uma discípula de Cristo. Amém, meus irmãos? E aí, é claro, eu encaminhei o rapaz dizendo que aqui era o melhor lugar para aquela moça vir. E é o melhor lugar porque aqui cremos a palavra de Deus é que transforma a nossa vida. Então, Jesus conta duas parábolas, duas histórias. A primeira, o alvo é o pecador. Irmãos, eu estou dizendo a você, o grande foco é o arrependimento dos pecados. O versículo 8, ou qual a mulher que tendo 10 moedas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la. E quando a encontra, veja aí, festa de novo. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo, repita aí comigo, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador, a alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a ênfase aqui é que o pecador é importante e deve-se ter alegria no ato dele ouvir a mensagem e ter comunhão com Jesus. Está buscando a Cristo, meu irmão? Seja bem recebido sempre. Claro, vamos receber bem todo mundo, né? Mas a ênfase aqui é, vocês religiosos não deveriam estar falando mal, murmurando, deveriam estar se alegrando com o ato, com a existência de pecadores que estão ouvindo a mensagem da salvação. E aí eu quero ler o versículo 11, observe aí. Jesus continuou. Repita comigo, Jesus continuou. Versículo 11. Que linguagem é essa mesmo aqui no texto? Alguém pode ver para mim? Bíblia Sagrada Almeida, aí não dá, né? Eu leio devagar, meu irmão. Volte aí um pouquinho, já vai botar outra, né? A Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel. Se tiver uma outra tradução, essa tradução ela é diferente. Versículo 11. Jesus continuou. Quantos aqui tem essa mesma tradução? Quem tem a Bíblia Thompson é essa, né? Outra tradução, diferente. Versículo 11, vamos lá? Pode ler alto. Tudo igual? Quem tem diferente do que eu li? Jesus continuou, é claro, certo homem tinha 2 filhos. A frase Jesus continuou, ou algo diferente. É a mesma coisa aí no multimídia? Outra tradução? E disse, né? Verso 11. Está ali. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Veja bem, o e disse se refere ao mesmo momento. Por isso que na tradução contemporânea ficou mais fácil, né, de entender. Jesus continuou. Continuou o quê? O que ele começou a falar no versículo 1. Então, entenda bem aqui, Eu não tenho problema nenhum de continuar domingo de manhã, porque tem muito assunto aqui na parábola do filho pródigo. Aliás, é do verso 11 até o verso 32, né? É talvez a maior parábola do Evangelho. O que Jesus está dizendo pela terceira vez? Que por mais que o pecador tenha feito um estrago, ele se arrependeu.
E o arrependimento dele deveria ser o motivo de alegria. Repito, irmãos, nas duas primeiras histórias, o homem perde uma ovelha, deixa as 99 no aprisco e vai à procura da que perdeu. Ele volta feliz e satisfeito com ela, chama os seus amigos e vizinhos e se alegra por ter encontrado a ovelha. A mulher perde uma moeda, faz todo um esforço para buscá-la, encontra, chama as suas amigas e vizinhas e se alegra. E aí Jesus continua agora pregando e conta a parábola do filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Ele pediu a herança, o pai estando vivo. Que destruição, hein? Meu irmão, pensa num coração ruim. O pai está vivo e ele queria a parte dele. Eu não sei se você já viu isso acontecer, né? Eu já ouvi e vi de longe. Ainda não tive nenhuma situação dessa, graças a Deus, na minha família, mas poderia ter tido. Onde tem gente, meu irmão, não é? E se alguém tem uma família perfeita, meu irmão, você acabou de mentir. Não é? Se fosse o Pinóquio, crescia na hora o nariz, né? Acabou de mentir. Ninguém tem família perfeita. Por quê? Porque o ser humano é pecador, caído. Tem nada de bom. Nada de bom. E aí, é claro, somos convidados a nos convertermos a Cristo Jesus. Jesus conta a parábola do filho pródigo, que se dá com um jovem, era 2 filhos. Um pede a herança, a parte que lhe cabe, o pai estando vivo. Ele vai para uma terra distante, como que a parábola é como que dissesse assim, né? Não vou nem ficar por aqui, porque o que eu vou fazer vai ser tão feio que é melhor não ficar perto do meu pai. E ele então vai para um lugar distante, gasta tudo com pecados diversos. O próprio irmão, quando chega perto do pai para conversar, diz ao pai que este teu filho gastou tudo com prostitutas, com prostituição, com devassidão. E aí você vai encontrar várias traduções, né? Com bebedeiras e tudo mais. E o que é que o pai fez? Recebeu o filho. Recebeu. Qual é a mensagem da parábola do filho pródigo? Nós precisamos nos alegrar que temos um Deus que recebe o pecador. Não importa o que ele fez, ele recebe. E aí temos um problema sério, porque nós podemos ter no nosso coração mágoas de quem fez e aconteceu. E o texto vai mostrar isso. O jovem, ele fala mal do seu irmão. Veja bem, verso 25. Eu não preciso, já li 2 vezes hoje, já li no começo do culto, e agora eu vou ler por parte, e o texto diz no verso 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Quando um dos criados perguntou-lhe o que era aquilo, ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Olha aí, ó. O são e salvo é, não perdeu a vida, ok? Ele voltou vivo. Verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Olha só, irmãos, é bem simples isso aqui. Pastor, sei que o senhor ia interpretar o começo da parábola. Irmãos, o resumo do começo da parábola é que o ser humano é um pecador inveterado. Pediu a herança com o pai vivo. Alguém tem ideia do que é um filho assim?
gastou com tudo quanto era pecado que ele podia, que o dinheiro podia comprar. Ele finalmente fica do jeito que o pecador é, vazio, sem nada, não tem nada. E aí ele vê o efeito do pecado e ele descobre que a vida boa era a vida com o Pai. Porque na casa do pai dele, até os trabalhadores são bem tratados e vivem muito bem, quanto mais o filho. Eu considero a ênfase da parábola não é o filho e seus pecados e sua grandiosidade de pecados. A ênfase é que Jesus estava dizendo aos religiosos: vocês são como esse irmão do jovem. Essa é a ênfase. Veja que o texto diz que o jovem, quando chega, ele vê a festa e não entra. Ele não entra. Qual era a postura dos religiosos? Não se uniam com pecadores. Não se sentavam com eles. Nessa parábola, o jovem, que agora Jesus amplia, agora é irmão de sangue. Será que sendo irmão de sangue você vai ser tão ruim assim? A parábola do filho pródigo, Jesus está indo mais profundamente na ferida. E ele está dizendo, até sendo irmão de sangue, não se compadece. Irmãos, a religiosidade é capaz de tudo. A religião, pastor, pensar que a gente fazia parte de uma religião. Fazemos não, irmão. Isso aqui não é a proposta da religião. O que é uma religião? O corpo executa rituais. Não, não é uma religião. O que nós nos propomos. Nós nos reunimos aqui e 24 horas por dia nós temos um relacionamento com Deus, aonde Ele se relaciona conosco por meio de Sua palavra. E em oração nós podemos senti-lo, podemos ouvi-lo por meio do Espírito Santo. Nós podemos sentir o Senhor cuidando de nós, temos a convicção de que somos seus filhos. Portanto, nos reunimos como irmãos que somos, mas ao redor da mesa do Senhor, ouvindo, comendo, nos alimentando da sua palavra. Meus irmãos, a religião é um ritual estabelecido e quem o faz se satisfaz como sendo tudo. Eu não falto a um culto, eu estou sempre lá. Um dia vai cobrar, essa pessoa um dia vai cobrar. Pastor, como é que cobra? Pastor, como é que pode, pastor? Eu sou fiel, não falho com nada que é proposto. Eu venho aos cultos, eu dou o dízimo, dou oferta. Como é que eu estou passando essa situação? Meu irmão, você é um religioso. O problema é que hoje em dia, a gente tem que falar assim hipoteticamente. Hoje em dia, Deus tem a misericórdia. Irmãos, a igreja, se Jesus fosse pastor de uma igreja, era vazia. Porque os religiosos ele chamava de raposa. Ele chamava de sepulcro caiado. Não é? João Batista, então, no nosso tempo, teria multidões nunca indo ouvir ele, ainda mais no deserto. Né? Irmãos, as pessoas iam ouvir Jesus no deserto. Aos religiosos chamavam de raça de víboras. Meu Deus! Agora, por que dessa linguagem? Porque era uma linguagem para dizer a condição espiritual qual é. A condição espiritual de uma pessoa, o coração ruim, irmãos. Na parábola do filho pródigo, Jesus está dizendo, essa é a realidade de vocês. Esse jovem nem entrou na festa. Ele perguntou, o que está rolando aí? O teu filho, teu irmão chegou. Teu pai mandou fazer uma festa, matou aquele bezerro gordo. E aí ele se indignou.
Ele ficou indignado porque o motivo da festa era o irmão pecador. Verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Deus, irmãos, e agora vem a parte maravilhosa, né? Com toda a dureza de coração, Deus vai até nós com sua graça e sua misericórdia. Pastor, o senhor está falando para nós, ou está falando para o senhor também? Para mim também, meu irmão. Ou você pensa que de vez em quando não dá vontade de pedir um raio, né? Você acha? Hoje mesmo eu estava, irmãos, sabendo de uma situação complicadíssima, aí veio no meu coração aquela farpinha, aí eu digo, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. O Senhor não me tratou assim, como é que eu estou pensando? Sabe quando passa na cabeça? Um corretivo, hein, Senhor? E tal. Eu acho interessante eu dizer isso, porque vai que alguém pensa que pastor não peca, né? Vai que tem alguém assim. Uma vez, irmãos, eu disse que queria fazer um curso, aí um irmão, muito singelamente, muito sinceramente, eu ia fazer um curso, estava uns 3 anos aqui. Aí a diretoria reunida, eu digo, irmãos, eu queria estudar um pouco mais e tal. Aí o irmão perguntou, pastor, e o senhor ainda precisa estudar? Aí eu fiquei até animado, eu digo, poxa, o irmão vê o pastor como uma pessoa completa, né? Mas, e era sincera a palavra que ele estava dizendo. Aí eu disse para ele, eu digo, irmão, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho que estudar. Não é? Então, acho interessante dizer isso para que não haja nenhum equívoco. Mas eu quero deixar claro que, quando isso vem ao nosso coração, você tem que estrangular isso. Não confunda má conduta com o que eu estou falando. É que nem mágoa, né? Você está magoado com uma pessoa, não deixa o sol se pôr e você esteja magoado. É o que o texto bíblico diz. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que o dia não acabe sem você resolver a sua mágoa. Você ficou magoado, libera perdão na mesma hora. Pastor, mas ainda ficou o coração ferido. Vai liberando perdão, faça um jejum, aproveita agora para buscar Deus, já ora por isso. Meu irmão, você está andando na rua, vem um pensamento maligno na sua mente, vem uma tentação e você vai ter que dizer não ou sim. Se você disser sim, sua vida espiritual acaba. Então o que você vai fazer? Você vai se arrepender naquele momento. E aqui, meus irmãos, o filho que sempre esteve com o pai, agora trata de forma indiferente seu irmão. Mas o pai vai até ele. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque Deus não nos deixa do jeito que somos. Ele vai até nós. Quantas vezes hein, você ia fazer uma besteira, não é? Você ia fazer uma doideira e de repente você descobriu que você ia fazer uma doideira mesmo, e você jurava que estava certo. E Deus interferiu. E Deus foi até você. O pai sai e vai conversar com ele. Quero deixar claro, irmãos, que essa história de quem me viu na prova vai se arrepender, isso aí não existe, não. Isso não existe na Bíblia. Essa raiva entre cristãos, porque eu estava mal e não me ajudou, isso tudo aí não vigora com a Bíblia. Olha como é que o pai trata esse irmão. O texto diz que ele então conversa com ele. Ele respondeu, versículo 29, ele porém respondeu ao seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, ó, isso aqui é uma indicação de religiosidade, tá? Preste bem atenção, ó. Nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Meu irmão, todas as pessoas, os negócios em Israel, você vê pela família de Jacó, é o maior exemplo a família de Jacó. Os homens casavam-se, tinham sua tenda ou casa, mas continuavam nos negócios da família. E eles tinham a sua porcentagem, eles tinham o recurso que ganhavam, aliás, até os escravos tinham. Você depois pode ler isso na lei,
A lei está lá escrito sobre isso. Eles vão ter um recurso que ganham, sim. Completamente diferente do que você talvez imagina a respeito. Muito bem. Mas o que eu quero dar ênfase é que esse jovem, ele queria que o pai desse a ele o que estava dando para o seu irmão, quando a condição dele era de ser o proprietário de tudo, inclusive dos animais que ele quisesse. Ele tinha uma parte de sustento, de salário. E aqui Jesus está contando uma parábola comum ao povo de Israel, por isso que eu estou dando essa ênfase. E aí o versículo 30, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutos, mandaste matar para ele um bezerro gordo. Irmãos, por que aqui tem religiosidade? Você sabia que a religiosidade, ela mantém uma pessoa muitas vezes em sofrimento, ela não desfruta de nada, ela não se alegra com a vida que tem, porque ela pode considerar isso até pecado, não é? Ela, por algum motivo, não veio domingo à noite. Aí, meu Deus, eu não sou crente porque eu não vim domingo à noite. Meu irmão, se a causa foi importantíssima para o bem da sua família, o maior culto foi, eu não podia dizer isso, porque vai que alguém se anima, né? Ah, pastor, estou ficando em casa agora porque estamos fazendo culto direto, né? Meu irmão, sai dessa aí, para com isso aí. 3 coisas você tem que fazer: ler a Bíblia, orar e ter comunhão com seus irmãos. Mas se a sua casa precisa de um cuidado a mais e alguma coisa aconteceu e de repente você precisou dar mais atenção e por algum motivo você precisa lidar em outro ambiente com a sua família, meu irmão, corra para cuidar da sua casa. Faça isso. Gaste o tempo, sente à mesa, ouça os problemas. E creia que Deus é com você para te ajudar. Não é? Eu me lembro de vezes que alguém disse para mim: pastor, eu estou precisando dar uma atenção na minha casa. Eu digo: vá, corra, vá logo. Família, irmãos, é a base. Mas tem que gastar tempo, tem que investir tempo. E mesmo investindo tempo, pode ser que você tenha muitos problemas. E até a volta de Jesus, dependendo. Mas o Senhor Deus é com você. Então, vindo porém este teu irmão, ele fala, né, verso 31, respondeu-lhe o pai, e é a nossa ênfase: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O que o pai está dizendo para ele? A forma que eu estou tratando ele, trataria você. A forma que você vive porque você quer assim. Se você tivesse buscado matar o bezerro gordo, teria matado do mesmo jeito. E você teria feito uma festa e tudo isso que eu tenho, que é seu, poderia ter sido para você estar com seus amigos. Mas a mensagem do verso 32, eu encerro. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos por este teu irmão, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, o assunto que mais tem que alegrar o nosso coração é salvação. Agora, deixa eu fechar perguntando para você, para a reflexão, é claro, não se manifeste. Não é para você se manifestar, é para você refletir. Se você ouviu com dificuldade a mensagem domingo à noite, quando eu preguei do verso 1 até o versículo 10, e a ênfase foi: nós precisamos nos envolver para buscar as pessoas que estão perdidas. E se você se esforçou para ouvir a mensagem de hoje, e talvez disse até assim: não tem nada a ver comigo, meu irmão, você não entendeu que a maior e melhor missão do Senhor é salvar os pecadores. E note, na primeira parábola, o texto diz, verso 6, capítulo 15, verso 6, e vai para casa, então chama os amigos e vizinhos e lhes diz:
alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. A mulher que perdeu a dracma também chamou as vizinhas e as amigas. Você lembra quando domingo eu falei que na parábola de Jesus só veio festejar quem era próximo do dono da ovelha e da dona da dracma? Você está notando que na parábola do filho pródigo havia uma festa, mas um ficou de fora, o irmão ficou de fora. Não quis festejar, por quê? Porque no coração ele não estava junto com seu irmão, ele não estava junto com seu pai, ele nem conhecia o pai. Tu nunca me deste. Meus irmãos, o religioso reclama de Deus. Não corra não. Característica do religioso, ele reclama. Nunca me deste um bezerro para me alegrar com meus irmãos. E o jovem estava vivo e foi achado. Estava morto e reviveu. Meus irmãos, uma igreja que não tem o propósito de ganhar pessoas, que é indiferente aos perdidos, é uma igreja afastada da comunhão com o Pai. O Pai chama para celebrar. Esse dono da ovelha é a figura de Jesus. A mulher que vai buscar a dracma é a figura de Jesus. Ele vai à procura do perdido, mas só se alegra com ele quem é próximo, quem é vizinho. O que é o vizinho que está do lado? Quem é amigo só se alegra com ele. Portanto, você sabia que as igrejas que estão, os ambientes, não vou dizer igreja, né? Os ambientes que estão prometendo riqueza, estão prometendo uma vida bela, maravilhosa. Deus quer dar para você uma vida maravilhosa. São lugares que estão cheios. E o pecado, não, você pode viver do jeito que você está, o que vale é o seu coração. Nós temos agora, irmãos, crescendo cada vez mais, igrejas que estão dizendo o que vale é o amor, não importa a quem, importa que é o amor. Aí você está entendendo o que eu estou falando. Estão cheias, estão lotadas, inclusive igrejas evangélicas, onde o pastor está no terceiro casamento e que a igreja é cheia, e você faz entrevista com as pessoas, a maioria largou a família, largou o casamento, ou está pensando em largar. Naquele ambiente, o que vai acontecer? A pessoa vai ser, de certa forma, incentivada. Uma pessoa, essa igreja específica, me pergunte o nome, uma pessoa foi ao casamento da sobrinha que era membro daquela igreja. E na hora do casamento, o tal pastor disse, e agora, declarando eles casados, né? Disse até que a vida os separe, não é até a morte. O homem declarou no púlpito para aquele casal. Aí eu disse para a irmãzinha, eu digo, rapaz, ele amaldiçoou esse casal, né? Meu Deus. Porque se é até que a vida os separe, ou seja, dependendo do que aconteça, eles vão se separar. Você imagina um púlpito que diz uma coisa dessa? Meus irmãos, as pessoas estão procurando ambientes que os incentivem naquilo que eles estão escolhendo, seja na área sexual, matrimonial, seja na área financeira, material. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que a grande ênfase é que Deus amou o mundo significa os pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa deve ser a visão da igreja. Essa deve ser a sua visão no seu dia a dia. Você imagina crentes que abrem a boca para dizer, eu não aguento o meu emprego. Aí, por quê? Porque é um caos, é um inferno. Eles só falam de bebedeira, de prostituição, de palavrão e tudo, e só ouvem música com obscena. Digo, meu irmão, você era para estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo.
Você era para estar tão cheio do Espírito que o pecado dele não te afeta. Você acha que Jesus andava na rua e não tinha prostitutas? Você acha que Jesus andava na rua e não tinham pessoas que estavam dispostas a fazer o mal, como tantos queriam matá-lo até? Eu digo a você, o cristianismo do nosso tempo não aguenta pressão. Só vai aguentar pressão quem conhece Jesus. Porque, meus irmãos, pelas ovelhas perdidas, muitas vezes nós teremos que lutar. E esse evangelho simplesinho, boa gente aí que está por aí, isso não salva ninguém. Prepara, embrulha, mas não salva. Então, se desde o começo do domingo e hoje você talvez não está gostando da pregação, você que está em casa, talvez você até já saiu, nem continuou. Por quê? Porque, irmãos, não se olha o pecador da forma de Deus no nosso tempo. A correria é tamanha, o tempo passa e ninguém percebe, mas os perdidos estão ao redor. O número de pessoas que oram pelos enfermos, se alguém pedir para orar, ela ora, é um número reduzido. Se alguém cair possesso dentro do ônibus, cair ou ficar em pé, né, se o ônibus estiver cheio. E aí como é que vai ser? Você é um crente, meu irmão. E muitas vezes as pessoas estão com suas vidas preenchidas pelas mágoas, pelas mazelas, entra ano e sai ano, qual é o assunto? Teve a reunião de família e mais uma vez o meu irmão fez um escândalo e fez uma coisa vergonhosa, aí passa o ano todinho dizendo que não vai a outra festa. Eu já tenho orientado os crentes, né? Eu digo, rapaz, sua família é assim, você vai, abraça todo mundo, quando começar a afastar as cadeiras, quando começar a mudar a música lá, você abraça todo mundo e abençoa e vai para a sua casa. Mas não seja um religioso que não pode ir na festa, porque tem os pecadores lá. Você é um crente cheio do Espírito Santo. Você não vai participar com eles, mas você vai influenciá-los em nome de Jesus. Meus irmãos, eu creio que Deus quer nos levantar com a maturidade, aonde eu não fico cozinhando no meu coração probleminhas, o chefe, o gerente, o encarregado, e o assunto é só esse, e os pecadores morrendo. Desculpe, irmãos, não use esse termo com ninguém, pecadores, né? Eu estou usando o termo do texto. Seja humano com as pessoas. E aí, meus irmãos, muitas vezes eu digo a você, inclusive eu não podia falar isso aqui, né? Não podia falar, mas eu vou falar. Por 2 vezes nos últimos tempos eu quis falar com Deus assim, cheguei a falar, troquei pensamentos com Deus. Eu digo, quer saber? Quando você vê assim, às vezes umas ovelhas que não querem nada, aí eu disse, Senhor, mas no tempo que eu só pregava o evangelho para não crente na rua, irmãos, eu passava a tarde toda, entrava pela noite pregando na rua. Por isso que se você vê alguém pregando na rua, eu tenho uma alegria com aquilo. E eu me lembro que foi minha escola, né? Efeito disso, eu tinha 1 ano e 7 meses na fé, eu já tinha contado pelo menos 170 pessoas que eu tinha ganhado para Jesus. Eu me lembro muito bem disso. E eu me lembro que eu percebi isso no dia que um pregador de fora, na igreja, disse assim, quantas pessoas... Quantos ganharam esse ano? 200 pessoas para Cristo. Ele foi diminuindo. Quando ele chegou perto do número que eu sabia, aí eu levantei a mão. A única mão levantada. Mas eu só fazia isso. Eu só pregava para as pessoas que aceitavam Jesus, eu dava estudo. Só fazia isso. Eu sou chamado ao ministério pastoral. O ministério pastoral vai cuidar da ovelha. E não há uma ênfase tão grande para pregar o evangelho como evangelista. Mas quando eu só fazia isso, havia um número grande de pessoas. Irmão, resultado, tenho
filhos na fé em tudo quanto é igreja que você imaginar. Eu não sei como está a maioria hoje, né? Mas de vez em quando eu encontrar com alguém. Uma vez eu encontrei com um na rua e disse: "A paz do Senhor Jesus, irmão Renato." Eu digo: eu olhei e não conheci de jeito nenhum. Aí o rapaz disse: "Olha, o senhor pregou na minha sala de aula." E eu me converti depois dali. Eu sou baterista da igreja quadrangular, estava indo para o culto. E a bateria, a baqueta na mão. E eu digo: meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, nós temos que ter vergonha da vida cristã que levamos. Há uma necessidade urgente de crentes que veem o que Deus vê. Quando Jesus veio ao mundo, só tinha uma visão: salvar o homem dos seus pecados. Fique de pé no seu lugar. Não, vamos nos ajoelhar, irmãos, vamos nos ajoelhar. Os que podem. Se você pode se ajoelhar, eu estou dizendo isso porque tem gente que tem às vezes problema no joelho. Se você pode se ajoelhar, vamos fazer essa oração de joelho. Meu Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos te agradecer pela paciência que o Senhor tem conosco, pela misericórdia que o Senhor tem de nós, porque nós não fomos fulminados, Senhor, ainda. Nós sabemos que a Tua graça, a Tua misericórdia tem sido constante para conosco. Senhor, mostra os nossos pecados. Mostra, Senhor, as mazelas que precisam sair da nossa vida. E enche o nosso coração, Senhor, com a visão que o Senhor tem da terra. O Senhor olha quem foi salvo e quem ainda não foi. Os teus olhos estão à procura de salvar o que se havia perdido. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós estamos olhando tantas coisas que não é, Senhor, salvação. Fomentamos tantos assuntos que não tem nada a ver com aquilo que nós fomos chamados para viver. Perdoa, Senhor. Perdoa porque temos tempo para tantas coisas e não temos nos preparado para sermos transformados e ganharmos pessoas através do Evangelho. Perdoa, Senhor. Perdoa a nossa dureza de coração. Perdoa a nossa dureza, Senhor. Gastamos às vezes tanto tempo na frente da TV, vendo filme, vendo tudo. Mas olhamos para o relógio ao ouvirmos a pregação. Eu falo isso, Senhor, não porque eu vi alguém olhar para o relógio, mas eu sei, Senhor, que nós temos uma tendência a querer afastar de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Meu Deus, nos livra, Senhor, de pecarmos contra Ti, de nos afastarmos. E se nós já nos afastamos, nos mostra, Pai. Senhor, nesse momento agora, nós éramos para ver tantas pessoas envolvidas com o retiro, tantas pessoas buscando convidar pessoas que não Te conhecem. E muitas vezes nós não temos tempo para isso, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor restaure o caído, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que o Senhor quer. E eu sei, Senhor, que nós precisamos muito de amor no coração, Senhor. Nós precisamos muito, 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 muito e muito mais do que nós podemos pensar. Meu Deus, toma em Tuas mãos este rebanho. Toma em Tuas mãos cada ovelha. E olha, Senhor, para as ovelhas perdidas e aqueles, Senhor, que não foram achados ainda. Conceda-nos, Senhor, a Tua misericórdia. Enche a nossa vida. Fique de pé agora. Levante as suas mãos.
Meu Pai, eu te peço, Senhor, adestra essas mãos para ganhar os perdidos, ganhar as pessoas ao redor. Enche do teu espírito de forma que nada venha afetar a caminhada, nada venha afetar a caminhada pecaminosa dos homens, não poderá nos influenciar, porque o teu espírito nos encherá completamente. Nós nos apossamos dessa realidade